Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui novamente para darmos continuidade nos estudos para a Escola Bíblica Dominical desse trimestre do ano de 2022, aonde nós estamos estudando as Epístolas Paulinas, uma segunda parte. E a lição de hoje já é a lição de número 5, e que tem por título, e nós estaremos abordando os assuntos contidos relacionados ao título da própria lição, que nós estudaremos a carta, ou as cartas. Primeiro a carta de Tito, depois a carta de Filemão e também a carta de Judas. E esse é propriamente dito o título da carta, da lição de número 5, Tito, Filemão e Judas. E como é de costume e estabelecido pelos nossos irmãos, alguns objetivos para serem alcançados dentro dessa lição, onde estaremos estudando. E um primeiro objetivo é compreender que a responsabilidade do Evangelho não é inerente à idade. Um segundo objetivo é reconhecer a importância do ato de perdoar e saber que foi perdoado. E um terceiro objetivo é identificar e combater as falsas doutrinas implantadas nas igrejas atuais. Temos também o nosso texto áureo, e o nosso texto áureo está registrado no livro do profeta Oséias, o capítulo é o 6, e é um versículo bem conhecido de todos nós, que é o versículo 3, que nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então está aí o nosso texto áureo. E a nossa lição também, como de costume, repartida, numa introdução, primeiro, segundo e terceiro tópico, e assim indo para uma conclusão. E dentro desse assunto proposto, nós temos também a leitura bíblica em classe. Está lá na carta de Judas. Como a carta de Judas ela não tem capítulo, a leitura ela está composta do versículo 3 ao versículo 19. Carta de Judas, versos 3 a 19. Que nós não estaremos fazendo a leitura, mas essa leitura ela está resumida dentro do assunto proposto relacionado à própria carta e envolve todo o contexto da lição que nós estaremos estudando hoje dentro dessas 3 cartas que são propostas para o estudo de hoje. E aí a nossa introdução já nos diz assim: hoje estudaremos as cartas de Tito, Filemão e Judas. A primeira nos permite conhecer os atributos de um verdadeiro pastor e a graça da salvação que é manifestada a todos os homens, enquanto a segunda nos ensina sobre o verdadeiro perdão. E a terceira encoraja os irmãos em todos os tempos a se manterem firmes na fé em meio às lutas e sofrimentos pelos ensinamentos dos falsos mestres. Então observem bem que está resumido nessa introdução para nós os objetivos principais de cada carta, tendo em vista que colocado aqui dentro da ordem pelo nosso irmão comentarista, a primeira ela vai nos permitir conhecermos os verdadeiros atributos de um pastor e também revela para nós e nos permite chegar a este conhecimento de que a graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens. A segunda carta que nós estaremos estudando, que é a carta de Paulo a Filemão, ela tem por objetivo nos ensinar sobre o verdadeiro perdão.
E já a terceira, que é a carta de Judas, é uma carta de encorajamento aos irmãos em todos os tempos, e aí já também abrangendo para nós nos dias atuais, a nos mantermos firmes na fé em meio a todas essas lutas e sofrimentos pelos ensinamentos dos falsos mestres. Então está colocado para nós aí já resumido tudo aquilo que nós iremos compartilhar nesta lição. Então, já indo para um primeiro tópico, é a carta de Tito, que traz para nós recomendações acerca do funcionamento da Igreja de Deus. E Tito, lembrando que Tito era um irmão grego, que esteve com o apóstolo Paulo em algumas viagens missionárias, pregando, né, o Evangelho, e o que é destaque na vida desse nosso irmão Tito, que era pastor em Creta, era a sua maturidade espiritual. Tito era pastor em Creta e ele tinha uma maturidade espiritual que foi benéfica para ele mesmo, dentro do contexto em que ele vivia na sua época. E dentro dessa maturidade espiritual que foi benéfica para ele, isso ajudou muito a passar por algumas dificuldades que ele passou no seu pastoreado ou no seu ministério como pastor da igreja em Creta. E aí temos aqui referências, duas, que podemos, os irmãos depois poderão fazer citação em suas respectivas classes, que é Tito capítulo 1, verso 4, e também registrado em Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versos de 1 a 3. No seu ministério, Tito se deparou com grande resistência de alguns judeus que se encontravam em Creta, ilha no mar Mediterrâneo, onde Paulo o deixou com o encargo de pastorear e organizar a igreja local, ou seja, a igreja em Creta. E na sua carta, Paulo encoraja a continuar e exortar a reprimir os falsos doutores, aqueles que ensinam a guardar os preceitos da lei judaica, em particular os ritos da circuncisão para a salvação. Desse modo, era necessário reter firme a sã doutrina para convencer os contradizentes. Então, vemos agora dentro desse assunto proposto acerca do ministério pastoral de Tito, que ele se deparou com grande resistência por parte de alguns judeus que estavam ali, habituados ou eram habitantes também da ilha de Creta, aonde Paulo havia deixado ele com o encargo de pastorear e também organizar algumas coisas ali na igreja em Creta. E na sua carta, Paulo encoraja Tito, né, a continuar e o exorta, né, a reprimir os falsos doutores. E uma coisa que nós podemos destacar aqui é que esses falsos profetas, esses falsos doutores, eles eram uma pedra no sapato do apóstolo Paulo, né? Estudamos já as epístolas paulinas, uma primeira parte, mais uma parte introdutória, mas nós percebemos ao longo de todas as cartas que sempre vão surgir, ou que sempre surgiram nos contextos de cada igreja, esses falsos doutores, esses falsos mestres, esses falsos ensinadores, e eles eram uma pedra no sapato do apóstolo Paulo. Então Paulo, ele vai encorajar Tito, né? Ele vai exortar Tito a continuar firme, com o propósito de reprimir esses falsos doutores, que na verdade tinham por finalidade ensinar os nossos irmãos acerca da circuncisão, dos ritos da circuncisão, e atrelado a isso, como que se isso pudesse cooperar
para a salvação dos nossos irmãos. E nós sabemos que pelas Sagradas Escrituras, e o próprio Tito mesmo escreve no capítulo 2, o verso 11, que somente através da graça de Deus é que o homem deva ser salvo. E o homem é salvo pela graça. O próprio apóstolo Paulo disse isso na carta aos Efésios, capítulo 2. E que não existe outro meio, ou não se pode atrelar mais nenhum tipo de coisa, associar mais nenhum tipo de coisa a esta graça que foi manifestada em Cristo Jesus para a salvação de todos os homens. Então, na carta de Tito, a exortação é a mesma que em cartas anteriores. E Tito, como pastor ali em Creta, ele tinha que também reprimir esses falsos doutores que tinham por propósito ensinar ou querer implantar acerca dos ritos da circuncisão, atrelando isso para que os irmãos fossem salvos. Não. A salvação é pela graça e somente pela graça. E o homem não tem participação nenhuma. O homem não tem com que contribuir para que ele deva ser salvo. Não existe obras, não existe mérito. O homem em si só não é bom para que Deus olhe para o homem e diga que o homem é merecedor da salvação. Não. Tudo isso é atribuído a Cristo Jesus, que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e aí veio a este mundo como homem, padeceu neste mundo, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para que nós pudéssemos então, sem nenhum outro meio, sermos salvos através deste sacrifício. Então, Tito agora, orientado por Paulo e sendo também encorajado por ele, pelo mesmo apóstolo, ao mesmo tempo em que ele tinha que reprimir esses falsos doutores, ele é encorajado pelo apóstolo Paulo a continuar perseverando na sã doutrina. Então, fazendo assim, era necessário reter a firme doutrina, a fim de que, através desta firme, sã doutrina, ele pudesse, então, convencer os contradizentes. Ou seja, que a ideia deles é uma ideia totalmente contrária às Sagradas Escrituras. Lembrando que os rituais da lei são coisas que já passaram, e agora Cristo vindo na plenitude dos tempos e concedendo a nós esta tão grande salvação, como diz a Escritura, não se faz necessário nenhum tipo de rito atrelando a isso para que o homem deva ser salvo. Então, uma das finalidades do apóstolo Paulo também em encorajar Tito e exortar a Tito é a respeito disso. E por fim, Paulo deixa uma exortação, conforme convém a sã doutrina, aos crentes de uma maneira geral. Aí somos também alcançados por essa exortação. Em tudo eles devem ser exemplos de boas obras. Na doutrina, eles devem mostrar incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, a fim de envergonhar os adversários do Evangelho, que são muitos. E agora, aplicando a palavra para os nossos dias, os falsos doutores, os falsos mestres estão aí, querendo implantar coisas ruins, tentando deturpar o verdadeiro Evangelho de Cristo, mas a exortação que foi dada a Tito, agora a todos os crentes de uma maneira geral, qual é a exortação? Ser em tudo bom exemplo, ou exemplo de boas obras, né? E na doutrina, ou seja, no ensinamento, devemos nos mostrar incorruptíveis, né? No sentido de não ensinarmos ou de não pregarmos uma palavra com mistura, mas o evangelho simples, puro, poderoso como ele é. E o próprio apóstolo Paulo mesmo vai dizer que não se envergonhava do evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí então, sendo nós em tudo exemplo, né,
mostrando aí incorrupção, gravidade, sinceridade, sendo sincero, um coração sincero, e também uma linguagem sã e irrepreensível, com a finalidade de que os adversários de Deus, ou os adversários da palavra de Deus, eles sejam envergonhados, no sentido de que o que eles ensinam não tem como base, nem como princípio as escrituras sagradas. Então a finalidade é essa. E aí, colocando mais uma referência para ser citada pelos nossos irmãos, a carta de Tito mesmo, capítulo 2 e o verso 8. E agora indo para um segundo tópico, a carta a Filemon. E a carta a Filemon, ela vai nos revelar o exercício do amor na prática. A carta de Paulo a Filemon, ela é pequena em tamanho, mas nos deixa um grande ensinamento. O ato de perdoar o próximo em Cristo Jesus. E este exemplo nós vamos ver claramente na carta de Paulo a Filemon. E nela, nesta carta, está registrada a história de Onésimo, que era um escravo de Filemon, foragido, e que vai encontrar Paulo quando Paulo esteve preso em Roma, e que por intermédio de Paulo, Onésimo, ele chegasse ao conhecimento da verdade do Evangelho. E está registrado isso na carta de Filemon mesmo. E aí vemos dos versos 1 a 10. E a finalidade principal é essa, o exercício do amor na prática. Lembrando que Onésimo era um escravo foragido de Filemon, e que ele se encontra com Paulo quando Paulo estava preso em Roma. E Paulo então aproveita o ensejo desse encontro e ele prega o evangelho a Onésimo, e Onésimo chega então ao conhecimento do verdadeiro evangelho. E na carta que Paulo vai escrever a Filemon, ele pede a Filemon, que é o senhor de Onésimo, para que receba Onésimo novamente, que era então o escravo de Filemon. E que Onésimo, ou que Filemon deveria de receber Onésimo, como que se estivesse recebendo Paulo, mostrando que o servo que lhe fora inútil em outros tempos, mas agora útil para ambos, tanto para Filemon como para Paulo, pois havia recebido ao Senhor como seu Salvador e, portanto, fazia parte do corpo de Cristo. Então, nós vemos na carta de Filemon que o ensino crucial é a grande virtude de se perdoar, mesmo sofrendo algum tipo de prejuízo. Paulo conhecia Filemon e sabia que ele, sendo um verdadeiro cristão, perdoaria Onésimo e o receberia com alegria, agora servo e irmão em Cristo. Olha o que o poder deste evangelho pode fazer na vida das pessoas. E olha como Deus, ele faz tudo certinho. Onésimo, um escravo foragido de seu senhor, que vai até Roma e encontra o apóstolo Paulo, um pregador da palavra de Deus, um missionário de Deus. Então agora Paulo, aproveitando a oportunidade que ele não perdia, prega o evangelho a Onésimo. Onésimo aceita a fé, é transformado e agora tem como o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e faz parte agora também do corpo de Cristo. E agora a recomendação do apóstolo Paulo a Filemon, sabendo que ele era um verdadeiro cristão, que tinha temor em seu coração, e a intenção de Paulo ao escrever a ele é que agora perdoasse Onésimo e o recebesse com alegria, pois agora Onésimo já não é mais um escravo foragido. Onésimo agora é um servo, que é escravo, né? Mas agora também é mais que isso, é um irmão em Cristo Jesus,
fazendo parte do mesmo corpo, sendo participante da mesma promessa. E aí Paulo escreve então a Filemão que recebesse Onésimo novamente. E a atitude de Paulo em defender Onésimo mostra que devemos interceder pelos santos ou pelos irmãos diante dos homens, para que abunde e seja manifestada a graça do Senhor. Enquanto a atitude de Filemão ressalta o quão importante é saber perdoar alguém, mesmo que nos tenha dado algum prejuízo. E aí fica algumas referências bíblicas. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Também o capítulo 5, versículo 1 da mesma carta. E também lá no Evangelho de Mateus, que aí são palavras de Jesus, capítulo 6 e o verso 2. E dentro desse assunto de perdão, de se perdoar, Cristo é o exemplo máximo. Ele nos perdoou, sendo nós inimigos da reconciliação, ou seja, inimigos do próprio Cristo. E ele não vendo em nós nada que lhe agradasse, ou ele não vendo em nós nada de bom, ele decidiu, com o Pai, nos perdoar e nos recebeu com alegria. E agora, dentro desse contexto, nós somos participantes desta grande bênção, que é a salvação da nossa alma, através do sacrifício do Senhor Jesus por nós. E lembrando que ele deixa este exemplo para nós, exemplo máximo de perdão, e está registrado na carta de Paulo a Filemão, onde se trata de um escravo foragido e um senhor que era cristão. E neste meio existe o apóstolo Paulo, que vai servir como um pregador do evangelho, anunciador de boas novas a esse escravo foragido, que o recomenda para que volte para seu senhor e para que o seu senhor então o perdoe e o receba com alegria novamente. E aí então está bem claro para nós que esta carta é uma carta pequena em seus escritos, mas existe uma mensagem enorme. E uma mensagem, uma das principais, se não a principal, das Escrituras Sagradas, que é acerca do perdão. E você sabia que o perdão cura câncer? O tanto liberar o perdão como receber o perdão? Pense nisso, acerca do perdão. E assim então, sendo, partimos para a terceira carta, que é a carta de Judas, e ela vai nos exortar a combater pela fé na caminhada cristã. E sendo assim, então, Judas, ele não explicita um destinatário em específico, como Paulo escreve a Tito e como Paulo escreve a Filemão e a tantos outros. Judas, ele não especifica o seu destinatário, ou não existe um destinatário específico à carta de Judas. Mas o seu conteúdo reflete a situação de muitas igrejas cristãs ao longo dos tempos, que estavam sofrendo pela contaminação de um evangelho mentiroso, ensinado por falsos profetas que desvirtuava o povo do verdadeiro e puro evangelho. Então vejam que, ainda que não tinha um destinatário em específico, mas a intenção de Judas, inspirado pelo Espírito de Deus, era para que nós também nos tempos atuais fôssemos alcançados pela sua carta, dentro do contexto de que haviam falsos doutores, falsos ensinamentos, falsas profecias nos tempos de Judas, e isso estava trazendo sofrimento para os nossos irmãos nos tempos de Judas, e eles estavam contaminando o verdadeiro evangelho, ou reduzindo o verdadeiro evangelho em mentira.
que estava sendo ensinado por esses falsos profetas e que tinha por finalidade desvirtuar o povo do verdadeiro evangelho. E é por isso que Judas vai exortar os irmãos a combater a fé que uma vez lhes foi dada e para que eles permanecessem firmes na caminhada cristã, sabendo que viria uma recompensa do Senhor para aqueles que se mantivessem firmes na fé, combatendo esta fé, caminhando em direção ao alvo, e que não dessem ouvidos a esses falsos ensinadores que estavam deturpando o verdadeiro evangelho, reduzindo o evangelho de Cristo Jesus, o verdadeiro evangelho, em um evangelho mentiroso, com falsas promessas. Então, Judas vai exortar os irmãos de seu tempo e estendendo para nós hoje, porque o que vemos hoje de muitas igrejas que trazem falsos ensinos, que deturpam o verdadeiro evangelho, que já estão ferindo os princípios contidos e estabelecidos por Deus nas Sagradas Escrituras, são muitas por aí. Mas a exortação bíblica é essa, que nós devemos combater essa fé que uma vez nos foi dada e nós permanecermos firmes nesta caminhada, sem olhar para a direita e nem para a esquerda, sabendo que do Senhor virá a recompensa, a força, a graça para nós suportarmos tudo isso que está acontecendo. E observem que a intenção desses falsos profetas, a gente vê cada aberração, a gente vê cada absurdo que não tem fundamento. E o pior de tudo é que existem pessoas que dão ouvidos a esses homens, que invertem, deturpam o evangelho de Cristo. E se não soubéssemos que a carta foi escrita há muito tempo atrás, poderíamos dizer que foi redigida no presente momento por alguém que está presenciando tudo o que vem acontecendo no meio evangélico em que vivemos. Olha só, igrejas amantes do mundo, igrejas casadas com o mundo, igrejas vivendo a ideologia do mundo, que é contra Deus, igrejas que nós já não conseguimos discernir mais, deixaram de aplicar a sã doutrina, deixaram de pregar o verdadeiro evangelho que transforma o homem e agora estão dando migalhas para o povo. Um evangelho mentiroso, um evangelho falso, um evangelho que não traz transformação de vida, um evangelho que não leva a pessoa ao sentimento de comiseração e assim tendo o desejo através deste sentimento de uma regeneração, através do Espírito de Deus. Igrejas amantes do mundo, igrejas, homens que estão aprovando aquilo que Deus reprova. Como, por exemplo, Deus aborrece o divórcio e o segundo casamento é adultério. Mas existem pastores que estão aí aprovando o que Deus reprova. Não aqui estou julgando, mas é o que a palavra diz. Igrejas que não têm compromisso com a verdade, mas elas têm compromisso com a mentira e enganam o povo. E Judas está dizendo para nós combatermos firmes por essa fé que nos foi dada, a fim de que não sejamos também enganados por esses falsos ensinadores, esses falsos mestres, esses falsos profetas por aí, igrejas que vemos por aí, que já estão fazendo casamentos homossexuais e que se dizem igrejas evangélicas. Aonde vamos parar com tudo isso? Então nós precisamos manter firme a palavra que uma vez nos foi dada, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que não pode tirar um tio dela e nem colocar. Mas está aqui tudo o que é necessário para a salvação do homem. Mas aí vem esses falsos ensinadores, reduzem o verdadeiro evangelho a nada, invertem o evangelho verdadeiro em mentira, com o propósito de enganar o povo,
e aí se tornam igrejas mundanas, casadas com o mundo, tanto em seu comportamento como em sua moral, e não podemos dizer nem de espiritualidade, não estou aqui julgando, mas o que se contém de espiritualidade se não se prega o verdadeiro evangelho? Precisamos refletir e nos apegarmos mais à palavra de Deus. Porque esta palavra, ela é poderosa, porque ela é de Deus. E aí, tempos esses difíceis, pois a sã doutrina vem sendo deturpada cada vez mais por falsos pastores que não têm compromisso com Deus e não têm compromisso com a sua palavra. E a palavra para esses é Ezequiel 34, ai dos pastores que estão preocupados só com a lã e a gordura das ovelhas. E aí a exortação de Jesus para nós hoje é: acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos pastores, que eles vêm até vós vestidos de ovelha, mas o seu interior é de lobo. Se vestem como ovelhas, mas na hora de comer, ele se revela. Por quê? Porque lobo não come capim. Lobo é carnívoro, ele vai comer carne. Então esses lobos vêm até nós vestidos de ovelha, mas a intenção dele é comer a carne das ovelhas. E se não tem compromisso com a verdade, vai ter compromisso com aquela alma que o Senhor resgatou na cruz do Calvário? E aí, a exortação é essa, que nesses tempos difíceis, onde muitos estão se apostatando, naufragando na fé, a exortação é para nos mantermos firmes por conta desses falsos pastores que não se preocupam com a verdade e os cuidados com o rebanho, mas com os seus próprios deleites, deixando assim o verdadeiro evangelho para trás, pregando apenas aquilo que satisfaz a carne e faz muitos irem pelo mesmo caminho de Balaão, ou seja, o caminho do engano, o caminho da mentira. Pastores que estão pregando aí apenas aquilo que satisfaz a carne das pessoas e não alimenta a alma delas. Pastores que perderam o temor de Deus e que andam e ensinam o povo a andar sem nenhum compromisso com o verdadeiro evangelho e a sã doutrina que conduz à vida eterna. Então observem que tudo isso está ocorrendo nestes tempos difíceis ou nestes dias trabalhosos que nós estamos vivendo aqui. E Judas traz essa exortação. Quantos que se estão deixando levar, naufragando na fé e se enveredando por palavras persuasivas desses falsos pastores, desses falsos líderes que não têm compromisso com a verdade, não têm temor de Deus, andam e ensinam o povo a andar errado, a não ter compromisso com Deus, prega só aquilo que satisfaz a carne, mas não prega aquilo que alimenta a alma, ou seja, venha como está e permaneça como está. Olham para as pessoas como fonte de renda, não olham para as pessoas como almas preciosas que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Esses são os tempos difíceis que nós estamos vivendo. As chamadas igrejas que estão aí casadas com o mundo, que andam segundo as ideologias do mundo, mas que Jesus tenha misericórdia de nós e nos guarde. Então, indo para a nossa conclusão, estudamos hoje as 3 cartas do Novo Testamento, que ensinaram grandes lições para nós, acerca da caminhada no Evangelho. E não é pela pouca idade que o jovem não terá responsabilidades. Devemos interceder pelos salvos e perdoar quem tenha nos prejudicado. E por fim, precisamos combater as falsas doutrinas e heresias que estão entrando nas igrejas e levando o povo ao erro. Então observem que são assuntos cruciais, assuntos básicos,
assuntos importantíssimos que, na verdade, estão sendo deixados de ser ensinados, às vezes no nosso meio mesmo. A santificação, uma vida separada para Deus, o arrebatamento da igreja que está prestes a acontecer. Então, a palavra final é essa: vigiemos, pois, porque o Senhor Jesus está às portas para nos buscar. Amém? Que Deus em Cristo assim nos abençoe. Amém.